Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai para mais um resumo do Monday Night Raw. Monday Night Raw do dia 9 de fevereiro de 2026. Se você quiser saber tudo o que aconteceu nesse show, as minhas opiniões e as minhas notas para as lutas que aconteceram, não deixe de assistir esse vídeo do começo ao fim, porque teve muita coisa interessante acontecendo nesse show. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para alavancar o nosso canal, em especial estratégia do hype. Sentem o dedo no hype nesse vídeo aqui para que a gente tente fazer com que esse vídeo também ranqueie no top 100 dos vídeos hypados no Brasil. A gente já conseguiu botar 2 na semana passada e hoje é o dia de sentar a ripa. Então botem o dedo no like e no hype também, mas principalmente o hype para a gente poder alavancar esse vídeo, beleza? Então vamos embora para mais um resumo do Monday Night Raw, que começou com Becky Lynch vindo pro ringue, né? Becky Lynch chateadíssima porque quando ela estava andando nos bastidores, ela deu de cara com CM Punk e a AJ Lee. A AJ Lee apareceu caminhando nos bastidores com o maridão. E aí a Becky, irritadíssima, veio pro ringue com o seu cinturão intercontinental reclamando do desrespeito contra ela, com o fato de que ela é a melhor lutadora de todos os tempos e tudo mais, e é um absurdo que as pessoas não reconheçam isso e tudo mais. E aí, enquanto a Becky Lynch estava falando, a nossa queridíssima AJ Lee veio para o ringue, surpreendendo a todos, né? Ela que estava sumida aí dos últimos tempos aí da WWE, resolveu dar as caras na frente da televisão, e aí resolveu vir falar na arena, dizendo, né, que, poxa, ela reconhece que a Becky, ela realmente é uma das melhores da história e tudo mais. Só que ela, tipo assim, ela já derrotou a Becky 2 vezes, né? Derrotou ela lá no WrestlePalooza, na luta de tag team entre a Becky e o Seth Rollins contra ela e o CM Punk. Depois fez a finalização na Becky Lynch no War Games. Depois garantiu que ela perdesse o título intercontinental para Maxine. E aí, cara, ficou aquela situação. Tá, e aí? O que a gente faz? O que a gente não faz? Ela meio que disse assim: olha, eu acho que se eu derrotasse você, eu me tornaria uma futura campeã, ou pelo menos a melhor de todos os tempos, ou alguma coisa assim. E aí a Becky Lynch, né, ficou irritada e falou: olha só, eu sei o que você está querendo. Você está querendo me enfrentar, né? E aí ela chegou e disse: olha, eu vou te enfrentar, mas não pelo título. E a AJ Lee falou: você não vai botar o título em jogo, não? Então tá bom, tchau. Foi, ameaçou ir embora. A Beck ficou irada e disse: tá bom, eu vou botar você pra lutar contra mim. E aí elas marcaram, né? A Beck marcou uma luta pelo campeonato intercontinental. O que a gente achou? A gente achou que essa luta ia ser marcada pra WrestleMania, né? Tá todo mundo achando que a gente teria AJ Lee e Becky Lynch pelo campeonato intercontinental na WrestleMania. Mas não, eles marcaram essa luta para o Elimination Chamber. Por quê? Porque o Elimination Chamber acontece em Chicago, cidade natal da AJ Lee, né? Então, teremos essa luta aí pelo campeonato intercontinental, Becky Lynch e AJ Lee no Elimination Chamber, e tá tudo apontando que a gente não vai ter um final para essa luta, né? Então, eu acredito que vai ter alguma confusão nessa luta aí, que depois eles vão fazer a revanche na WrestleMania, talvez até com uma estipulação. Mas vamos aguardar. A história foi interessante. A disputa de promos, eu vi gente reclamando da disputa de promos. Eu não sei por quê, sabe? Porque a Becky Lynch, o pessoal tava falando no chat que a Becky tava coringando na hora da promo dela. Ela tava rindo demais. Eu não sei se foi uma crítica a isso e tudo mais, mas assim, a Becky é uma pessoa que ela não é de sacanear os outros no ringue, ela não é de sacanear os outros fazendo promo, tentando cortar, impedir que a pessoa fale e tudo mais. Então, assim, a impressão que dá é que ela tentou trazer uma diferença ali na promo dela, né? Talvez passar a ideia de que ela tá meio perturbada mentalmente, coisa que mexe com a AJ Lee, que também no passado tinha essa coisa. Então, assim, parece que a Becky tava emulando a AJ. Então, tem umas camadas nessa promo aí que foram interessantes, que talvez escape na maioria das pessoas, mas eu não vi grande problema não, tá? Eu até gostei dessa disputa de promos. Depois disso a gente foi para a primeira luta da noite. A primeira luta da noite foram dos Usos contra a Alpha Academy, né? A Alpha Academy ali do Otis e do Tozawa. E o que eu posso dizer dessa luta é que ela foi uma lutinha interessante, mas ela não teve nada demais, tá? Inclusive, teve bots nessa luta. Um deles, aliás, teve pelo menos uns 2 bots nessa luta do nosso queridíssimo Jey Uso. Um deles foi um super kick que ele foi dar no Otis. O Otis estava meio caído no ringue.
E na hora que ele foi dar o super kick, ele errou completamente o Oates, né? Depois ele tentou de novo, errou de novo, assim. Mas esse primeiro acabou sendo um bot meio medonho. Aliás, essa foi a história da noite, tá? Algumas lutas com alguns botzinhos aí. Mas cara, nada que prejudique tanto assim o espetáculo, né? Só um que vai ter numa luta mais pra frente que ficou meio feio. Mas enfim, cara, foi uma luta em que, basicamente, os Usos cortaram o ringue com o Tozawa. Teve até um momento que o Jay puxou a cabeça do Tozawa nas cordas sem que o juiz estivesse vendo porque estava distraído pelo Jimmy. Lembrou a versão heel deles, eles foram meio vilanescos nesse momento. Mas depois, cara, o Oates voltou pro ringue e tal, aí fez o tag pro Tozawa. Tozawa pulou dando suicide dive pra cima de todo mundo, mandou esse senton muito alto no Jimmy pro pinfall pra 2,99. Mas aí o Jimmy e o Jay se recuperaram, mandaram esse spear dupla aí no Oates. E aí depois mandaram o 1D no Oates pra 3, né? Vitória do Jimmy e do Jay. E, cara, uma luta de 10 minutos que eu vou dar 2 estrelas e 75. Assim, não teve nada demais nessa luta. Foi mais uma luta de televisão pra poder dar rodagem pro Jimmy e pro Jay. E os bots do Jay continuam avacalhando tudo, entendeu? Assim, realmente, nem nas duplas o cara tá conseguindo fazer o que ele deve fazer. O super kick, que é o principal golpe do cara, o cara não tá aplicando direito. Enfim, bola pra frente, segue o jogo. E assim, não tem muito o que falar. Depois teve uma promo interessante no ringue em que o Jimmy falou pro Jay ir lá e conseguir uma vaga na Elimination Chamber. Essa luta eliminatória vai ser semana que vem, essa luta dele aí. Depois disso, nós tivemos um segmento com a Liv Morgan e o Dominic. O Liv Morgan e o Dominic vieram pro ringue. O Dominic veio com flores e com chocolate, né? Porque lá nos Estados Unidos, dia 14 de fevereiro é dia dos namorados, né? Na verdade é Valentine's Day, que é um dia que não é só para namorados, para amigos também. Mas quando você vê esse buquê de flores e esse chocolate aí, né? É para dia dos namorados. Aí a Liv Morgan falou, tá, eu vou te dar o seu presente depois. Uhum. Enfim, basicamente a Liv falou que ela era a maior campeã, a maior vencedora do Royal Rumble de todos os tempos, que o Dominic era o melhor campeão intercontinental de todos os tempos, que ela estava ali e ainda não tinha tomado a decisão dela ainda, que não sei o que e tal. Nisso que ela estava falando, a nossa queridíssima Stephanie Vaquer veio pro ringue. E aí, a Stephanie chegou e falou, olha, eu quero que você me escolha na WrestleMania, para que eu possa partir a sua cara. E aí, cara, ela e o Dominic começaram a discutir, bater boca em espanhol, né? E aí a Liv Morgan, né, aquela coisa, pedindo pro Dominic traduzir e tudo mais, e o Dominic falando, relaxa, tá tranquilo. Aí a Stephanie fala um monte, aí ela fala que a tradução pro que ele falou é que ele era uma mocinha, não sei o quê. E aí, cara, chegou no final da promo, né? A Stephanie tava indo embora, e aí a Liv Morgan chegou e mandou: vai embora mesmo, não sei o que, sua pi. Mandou um palavrão que a gente entende muito bem em português, né? Aquele palavrão com P, né? Você já sabe muito bem, isso deixou a Stephanie irada também, mandou um palavrão também, e eles não bliparam, né? Por quê? Porque o americano fala inglês e o espanhol eles entendem que eles não precisam bipar, né? Lembrando, né, até na live falaram assim, mas o americano não entende espanhol. Pô, pior que entende. Porque lá nos Estados Unidos, além do inglês, eles têm que aprender um segundo idioma. Aqui no Brasil, o segundo idioma que a gente aprende é o inglês. Mas lá, eles têm que escolher um. E a esmagadora maioria dos americanos escolhem como segundo idioma o espanhol. Então, se você tentar falar em espanhol com um americano médio, muito provavelmente ele vai conseguir entender o que você está falando. Então, não é nenhum absurdo aí se muitos americanos tiverem entendido o que o Dominic e a Stephanie estavam falando. A Liv Morgan ficou boiando, mas mandou o palavrão em espanhol, né? E aí, depois na saída, a Stephanie ainda mandou a mãozada aí na cara do Dominic para poder ficar mais legal a cena. A Liv ainda não escolheu quem ela vai enfrentar na WrestleMania, mas, cara, tá tudo apontando que vai ser a Stephanie Vaquer, tá? Eu não acho que a Liv Morgan vai lá pro SmackDown escolher a Jade Cargill, sinceramente. Depois disso, nós tivemos a segunda luta da noite. A segunda luta da noite foi entre Rhea Ripley, a Ivy Nile e Lyra Valkyria. E eu devo dizer uma coisa pra vocês. Todas as três lutadoras mandaram muito bem nessa luta, tá? Muito bem.
Não só a Ivy mandou muito bem na luta, como a Lyra também mandou muito bem na luta. A grande questão aqui foi a Rhea, tá? E aí a gente precisa conversar um pouquinho sobre a Rhea. E vocês sabem que aqui no canal Mami is always on top, mas a gente elogia quando tem que elogiar e critica quando tem que criticar. A Rhea, ela foi responsável pelo bot da noite, num movimento que era complicado porque ela estava de costas, tá? A Ivy Nile estava na terceira corda, a Rhea botou a Lyra na cadeira elétrica. E a ideia era que a Ivy pulasse do. Acho que foi a Ivy pulasse da corda, fazendo o Bulldog na Lyra, com a Rhea jogando ela de frente pro chão. Então, é um tipo de movimento que tem que ser muito bem coordenado. A pessoa que está atrás tem que dar o aviso para a pessoa que está na frente de que ela está pulando, para que a Rhea possa então cair, a Rhea pudesse cair com a Lyra de cara no chão. E aí o que aconteceu foi que a Rhea caiu antes do combinado, e aí ela caiu de frente e a Ivy saiu voando, né? Do nada, sem acertar ninguém, num golpe Wi-Fi aí. Ficou meio feio, isso é um fato, ficou meio feio, mas assim, é o tipo de bot que, cara, a gente não responsabiliza tanto a lutadora por uma falha de execução de golpe. Não houve uma falha de execução do golpe. O que houve foi uma falha de comunicação. Eu não sei se a Rhea ouviu alguma coisa da plateia e achou que era pra pular, ou se a Ivy Nile demorou pra pular. Mas é aquela coisa, num golpe complexo desse, cara, realmente às vezes você acaba tendo essas falhas de comunicação e isso prejudica a execução do golpe. Isso no México acontece direto, meu irmão. Direto, direto, direto. Porque no México é muito comum você ter esses movimentos de altíssima complexidade. No ano passado, se não me engano, em um dos shows lá da AAA, teve um momento que o Devon Evans e alguém de lá do México foram pular de um corner para o outro para tentar se atacar e eles erraram a comunicação e também voou um para o lado, voou outro para o outro. Tá? Então é muito comum disso acontecer. Tá? Inclusive era uma das críticas ao Sin Cara, né, lá dos anos 2010, por causa da complexidade dos golpes dele. Mas enfim, no final das contas, a Rhea conseguiu quebrar esse pinfall aí do Nightwing, da Lyra Valkyria, com uma ajoelhada, quase que um Shine Wizard ali na cara da Lyra. Depois ela pegou a Lyra e mandou o Riptide para 3. Então vitória da Rhea Ripley, que levantou ali o seu cinturão de duplas, né? E foi uma luta de 10 minutos que eu vou dar 3 estrelas. Era pra ter sido um pouquinho mais, mas realmente esse botezinho aí da Rhea ficou meio feio, da Rhea e da Ivy, né? E acabou, eu acho que prejudicando um pouquinho da luta em si. Talvez eu suba um pouquinho, tá? Sobe pra um 3,25, vai. Porque a luta em si foi boa, mas realmente esse bote acabou meio que marcando aí o resultado. Depois disso, nós tivemos o Finn Balor, tá? Que veio pro ringue. O Michael Cole ia fazer uma entrevista com o CM Punk e o Finn Balor veio pro ringue reclamar de que ele quebrou o CM Punk no ringue 2 semanas atrás, né? Naquela luta que ele estava fazendo contra o AJ Styles, e ele queria uma nova chance pelo campeonato. Ele queria estar na estrada para WrestleMania. Só que quando ele falou isso, o Adam Pearce não gostou. Veio pro ringue falar pro Finn Balor que, cara, o trem já passou. Você teve a sua chance, você perdeu. Você não vai ter outra chance. E aí, o CM Punk veio pro ringue e disse o seguinte, cara, olha só, Adam Pearce, eu quero enfrentar ele. Eu quero enfrentar o Finn Balor. E aí o Finn Balor, ele chega, né, e meio que fala, olha, quero te enfrentar, tal. E aí o CM Punk fala, beleza, você quer me enfrentar? Me enfrenta aqui agora. Vamos fazer uma luta aqui em Cleveland. E aí o Adam Pearce falando que não queria ameaçar o main event da WrestleMania e tudo mais, que é o CM Punk e o Roman Reigns. O Roman não apareceu de novo, né? E aí o nosso queridíssimo Adam Pearce chegou e falou, beleza, vocês dois vão lutar em Chicago, não em Cleveland. Vocês vão lutar na Elimination Chamber. E aí o Finn Balor disse, beleza, você me embaraçou, me envergonhou na minha terra natal, eu vou envergonhar você na sua terra natal. Então, assim, é interessante porque basicamente o card do Elimination Chamber parece que fechou. Né? Nós temos agora a Elimination Chamber masculina, a Elimination Chamber feminina, AJ Lee contra Becky Lynch pelo campeonato intercontinental, CM Punk e Finn Balor pelo campeonato mundial peso pesado. A WWE no ano passado botou 4 lutas na Elimination Chamber. Eu acho que vai ficar por aí.
tá? Vamos ver se a WWE ainda vai tentar colocar mais alguma luta nesse show. Pode ser que eles coloquem uma luta pelo campeonato do Drew McIntyre. E aí a gente teria 5 lutas que eu acho que seria de bom tamanho para a Elimination Chamber, considerando que é um show longo e tem 2 lutas grandes que são as 2 lutas de Elimination Chamber. Acho que 5 lutas tá de bom tamanho aí pro show. Depois disso, nós temos aí várias fotos do debate aí dos dois, né? E aí o CM Punk aí levantando o cinturão na cara do Finn Balor. Ah, e depois ele ainda deu uma entrevistazinha pro Michael Cole e uma prominho básica dizendo que ele é o melhor do mundo, tá? Depois disso, nós tivemos uma luta entre a Neri, né? Que é a Natália com a sua persona Low-Key Legend, e a Maxine Dupri, né? Uma luta de pupila contra a professora. E aí, cara, a grande questão aqui foi que simplesmente a luta não aconteceu. Né? As duas se engalfinharam, a Maxine tentando botar o ankle lock na Neri. A Neri jogou a Maxine para fora do ringue, começou a bater nela ali na mesa dos comentaristas, encaixou o sharpshooter, mas assim, mesmo de encaixar o sharpshooter, o juiz mandou bater o sino. Por quê? Porque as duas ficaram fora do ringue por 10 segundos. E aí eu fiquei pensando assim, cara, é impressionante como a WWE é inconstante às vezes. Essa regra dos 10 segundos dos dois lutadores fora do ringue, a WWE só aplica quando quer. Porque o que tem de luta que os lutadores saem pra fora do ringue e ficam uns 2 minutos do lado de fora se engalfinhando antes de voltar, não tá no gibi, né? Pois é, aqui os caras seguiram a regra e aí fizeram um double countout. Eu não vou dar nota pra uma luta de 2 minutos que foi double countout, me desculpa, né? Mas foi mais uma historinha aí pra poder mostrar a Neri com esse perfil mais violento, arrebentando a cara da sua pupila aí. E aí depois a AJ Lee veio para poder salvar a Maxine, né? Lembrando, a AJ Lee e a Maxine teriam ali uma amizade, né? A AJ Lee salvou, ajudou a Maxine a ganhar o campeonato intercontinental contra a Beck e tudo mais. Quando a AJ Lee estava saindo ali para ajudar a Maxine, veio a Beck por trás e jogou a AJ no poste, né? Jogando a cara da AJ ali no poste. Então, mais uma pontinha de uma história que eles estão construindo aí nessa estrada para a Elimination Chamber que vai acontecer no dia 28 de fevereiro. Fiquem ligados aqui no canal. Depois disso, nós tivemos uma luta que era os Los Americanos com o El Grande Americano 2 do lado de fora, contra o Javon Evans e mais um lutador misterioso, que quando chegou na hora se revelou como sendo o El Grande Americano 1, o El Grande Americano original. E aqui é importante que a gente diga uma coisa muito interessante que está acontecendo. No México, o El Grande Americano 2, o Ludwig Kaiser, né, que dizem que é o Ludwig Kaiser, foi mega abraçado pelo público. Por quê? Porque o cara fala espanhol, tem os maneirismos e tudo mais. Então o público tratou o Grande Americano 2 lá no México como um mega face. E aí quando o Grande Americano 1, o original, voltou, o público vaiou assim horrendamente, absurdamente. Já nos Estados Unidos, o El Grande Americano 2 é vilão. E aí a volta do El Grande Americano 1, que dizem as más línguas que é o Chad Gable, fez o público vibrar. Então, as personas estão invertidas. No México, o Chad Gable é vilão e o Ludwig Kaiser é mocinho. Nos Estados Unidos, o Chad Gable é mocinho e o Ludwig Kaiser é vilão. Cara, é impressionante, meu irmão. Às vezes a plateia toma as suas próprias decisões e a WWE tem que seguir com isso, né? Então, nessa luta, o Chad Gable lutou como mocinho juntamente com o Javon Evans contra os Los Americanos. E foi uma lutinha legal de televisão, e uma luta relativamente rápida, aonde eles ficaram cortando, o Raio e o Bravo ficaram cortando o ringue com o Javon, aí o El Grande Americano conseguiu fazer o hot tag e tudo mais, né? O Javon pulou para tudo que é lado, obviamente. Teve esse golpe muito interessante aí do Chad Gable fazendo um suplex duplo aí nos Los Americanos. Cabe dizer que a Ivy Nile fez a mesma coisa com a Rhea e a Liv, teve com a Rhea e a Lyra. Ela mandou o mesmo golpe nas duas, tá? Aí o Javon Evans pulando longe. Aqui foi o grande lance da luta, tá? Simplesmente esse aí é o Bravo, né? O Bravo ele foi jogado do corner, ele foi pular para cima do El Grande Americano 1.
O grande americano 1 saiu do caminho, o Javon Evans veio do outro corner, do corner adjacente, e mandou um old cutter no Bravo, meu irmão. Foi assim, absurdo. A combinação do golpe, assim, o golpe encaixar assim, no ar direitinho, sabe? Muito bem encenado. Um old cutter lindo do Javon Evans. Depois o Chad Gable Barra, grande americano 1, acertou um headbutt no Bravo para 3, né? Vitória de El Grande Americano barra Chad Gable e Javon Evans. E foi uma luta de 8 minutos que eu vou dar 2 estrelas e meia. Mas por que, André, você deu uma nota tão baixa? Porque, cara, assim, não teve muita coisa interessante nessa luta, né? Sinceramente, eu tô cansado dos americanos. Eu acho que esses dois aí são legais de ver. Agora, o Raio e o Bravo, sinceramente, é uma pena, mas eu já cansei. E aí depois o Grande Americano 2 atacou o 1, né, para desespero dele. Aí ele tentou arrancar a máscara do Grande 1. O Grande 1 evitou, tentou arrancar a máscara do Grande 2, mas não conseguiu. E aí os americanos puxaram ele para fora do ringue. Tá? Então, eu tô imaginando que vai rolar uma luta de apostas entre esses dois, né? Lembrando que as lutas de apostas de máscara contra máscara são as mais populares no México. Então eu acredito que a gente vai ter uma luta aí, El Grande Americano 1 contra El Grande Americano 2, máscara contra máscara, provavelmente na WrestleMania, tá? Isso aí a gente vai ter que aguardar para poder confirmar. E aí, por fim, a gente teve o main event da noite, que foi Penta, LA Knight e Austin Theory. E aqui é importante que a gente diga que no começo do show, a WWE confirmou a contusão do Bron Breakker, tá? Sendo que eles disseram que o Bron Breakker, na verdade, se machucou treinando durante a semana e aí passou por uma cirurgia de hérnia. E aí, aquele negócio, se você tá fazendo que ele falou que... Depois o Paul Heyman falou que ele estava fazendo um levantamento no supino, mais pesado do que deveria. Cara, assim, pelo que eles falaram, dá a impressão de ser hérnia de disco, tá? Só que eles não esclareceram que era hérnia de disco, apenas falaram que era uma hérnia. Cara, se for hérnia de disco, meu irmão, é papo para mais de mês parado pro Bron Breakker, tá? E aí a gente vai ter que aguardar para confirmar. Mas eu não acredito que foi treinando, não. Eu acho que, assim, pelo que as pessoas estavam falando no chat, teria sido quando o Bron Breakker levantou a mesa na semana passada dos comentaristas e jogou pro alto. Então eu acredito que seja mais provável que seja isso, tá? Mas enfim, essa luta aqui também foi classificatória para o Elimination Chamber, né? A Rhea se classificou lá atrás. E aqui foi a luta dos homens, tá? E essa luta aqui, particularmente, eu achei que teve um flow melhor do que a luta das meninas, né? Sendo que eles ficaram ali, cada um dando seus golpes, né? E teve a voadora do Austin Theory. O Austin Theory, quando ele pula desse jeito, é sensacional, né? O LA Knight apanhou bastante durante a luta, mas depois ele conseguiu se recuperar. O Penta, durante boa parte da luta, ficou meio que do lado de fora, tal. Aí o LA Knight jogou o Austin Theory na mesa, né? E depois jogou a cabeça dele e do Penta na mesa dos comentaristas. Aí o Penta mandando seu voo. Aqui teve uma combinação de suplex com powerbomb, né? Superplex com powerbomb, essa combinação é sempre muito bonita. LA Knight voando da terceira corda com seu elbow drop. Nesse ponto apareceu a Division, né? E aí vieram o Logan Paul e o Bronson Reed, lembrando que essa luta não tinha desclassificação, triple threat, ameaça tripla, então eles podiam fazer o que bem quisessem, mas o Adam Pearce não gostou, ele foi atrás, principalmente quando o Bronson Reed mandou o tsunami para cima do LA Knight. Só que quando tava rolando essa treta toda, e aí tava essa confusão aí, a Division aí se engalfinhando ali com os seguranças, o Austin Theory mandou o stomp no LA Knight e se preparou para fazer o pinfall. Quando ele foi fazer o pinfall, o Penta foi e puxou ele. E aí nisso que tava esse salseiro todo, o Austin Theory jogou o Penta na mesa dos comentaristas e quando ele foi voltar pro ringue, apareceu o mascarado. Rapaz, apareceu o mascarado de novo, mandou um stomp no Austin Theory, jogou ele para dentro do ringue, o mascarado deu linha na pipa com o Logan Paul correndo atrás, o LA Knight mandou o BFT e aí fez o pinfall para 3. Então vitória do LA Knight, que se classifica para a Elimination Chamber, e aí, cara, é aquele negócio, o mascarado não pode ser nem o Logan Paul nem o Austin Theory.
tá? Não pode ser nenhum dos dois. E também não pode ser o Adam Pearce, porque o Adam Pearce estava envolvido nesse salseiro. Então, a gente basicamente eliminou várias possibilidades de quem pode ser esse mascarado. E aí fica aquela coisa. Tá, e quem é no final das contas? Bom, se a gente for seguir o que a storyline está apresentando pra gente, eu não duvido nada de que o mascarado seja realmente o Seth Rollins, tá? Agora, é uma pena porque a storyline estava apontando para Seth Rollins versus Bron Breakker, né? Só que com essa contusão do Bron Breakker, essa cirurgia pela qual o Bron Breakker passou, fica meio que vazio, né? Quem é que o Seth Rollins vai atacar quando ele voltar? Não tem um líder da Division. A pessoa que traiu ele sumiu. Então, meio que a história perdeu o molho, sabe? Ela perdeu o sentido. Então, eu, se fosse a WWE, não teria trazido o Mascarado de volta. Eu teria guardado ele quietinho. Entendeu? Eu teria guardado ele quietinho porque, cara, só faz sentido o Mascarado vir pra cima com o Bron Breakker envolvido. Sem o Bron Breakker, não faz tanto. Talvez para atacar o Bronson Reed. Porque o Bronson Reed, sim, o Bronson foi responsável por tirar o Seth Rollins da Division também. O Bron Breakker mandou o espia, falou com o Bronson Reed, e o Bronson Reed mandou o tsunami. Agora, o Austin Theory entrou depois, a história do Mascarado veio depois da contusão do Seth, veio lá em novembro, no War Games, então acho que ficou meio descasado, assim, meio fora de nexo esse ataque do Mascarado. Mas é aquele negócio, se for o Seth Rollins, é o Seth Rollins se vingando da Division como todo. Só que, cara, ele não tem treta com o Austin Theory, teoricamente, então, enfim. E também mata a ideia de que o Austin Theory era preposto do Seth Rollins, né? Porque se o Austin Theory é preposto do Seth Rollins, por que o Seth Rollins atacou o Austin Theory? Vamos ver, a WWE vai ter que se virar para consertar essa história aí. Bom, muito obrigado, gente, pela sua audiência. Desde já, quero agradecer a todos que compareceram na nossa live ontem, a todos que têm contribuído com o nosso canal. Eu quero pedir para vocês que vocês continuem fazendo isso. Para fazer isso, não deixem de mandar o seu hype para esse vídeo aqui. A estratégia da semana é hypar esse vídeo para chegar no top 100, tá? A gente já chegou, a gente precisa de uns 300 hypes, mais ou menos, para conseguir ranquear o nosso vídeo lá no Top 100 Brasil, beleza? E não deixe de fazer as outras coisas que a gente pede para alavancar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos e assista maratona de todos os nossos vídeos, que tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo para o Sincerão da Galera, que vai ao ar amanhã. E muito obrigado desde já pela sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.